Então, pessoal, nós estamos aqui diretamente da capela Nossa Senhora dos Prazeres, né, no povoado Barra do Ipanema, município de Belo Monte, Alagoas. Estamos aqui, ó, diante do altar principal, né, uma capela secular, mais de 300 anos, né, e eu estou aqui com Samuel, né, que é o zelador atual desse lugar maravilhoso, conhece, né, a história que é passada pela tradição oral, né, e ele vai aqui nos auxiliar, nos ajudar com esse vídeo, trazendo conhecimento para todos vocês. Bom dia, Samuel. Bom dia. Essa capela, você trabalha aqui há quanto tempo? Meu irmão já faz uns 25 anos. Já conhece muita coisa. Essa capela, qual é a história dessa capela? Como foi que iniciou? Quem foi que construiu isso? Vocês têm essa informação? Olha, é passado assim, né, de avós, bisavó, avós, passando a história que ela foi construída porque encontraram a imagem de Nossa Senhora dos Prazeres nesse altar, em uma pedra. Mostra aqui, por favor. Esse altar. Muito bem, pode continuar. Aí levaram para a comunidade lá na Barra, com a casa antiga, e no dia seguinte a imagem não estava lá, aí vinham, ela estava aqui. Aí então o pessoal fala que a vontade dela fosse construída a igreja dela aqui. Aí então foi construído, e segundo os pesquisadores falam que ela foi construída de duas etapas, ou seja, essa parte a primeira e a outra a segunda. Aqueles símbolos ali tem um significado, né? É o símbolo do jesuíta, o de baixo, e o de cima é o do rei. Dom Pedro visitou ela por 2 vezes. Então provavelmente é um marco, né? Isso, e da deixaram passagem esse registro do imperador Isso. aqui nessa localidade, né? Essas grades que a gente tem aqui, tanto nesse altar, nesse nicho, como naquele outro lá, o principal, né? Para quê? Por que isso? Uma Porque coisa curiosa. aqui ficava a imagem de Nossa Senhora dos Prazeres achada, Certo. e lá a prometida. Então, por segurança, tinha essas grades. Mas você falou aí duas, né? Isso. Duas imagens, a Aparecida e a Prometida. E a prometida. Qual a diferença delas duas? É porque a prometida já é um milagre da achada. Segundo o pessoal vem falando que a Nossa Senhora dos Prazeres, como a achada que é nesse altar, veio um casal pagar uma promessa aqui e trouxeram a criança. E eles se interteram fazendo as orações e a criança sumiu. Aí eles caçaram por tudo quanto foi canto e não encontraram a criança. Aí eles fizeram um pedido a Nossa Senhora dos Prazeres que se encontrasse a criança, daria uma imagem do tamanho da menina. E aí quando eles chegaram na beira-rio, disse que a criança estava brincando na margem do rio. Aí então os pais mandaram fazer uma imagem do tamanho da criança e fizeram a doação. Segundo é a imagem que ocupa aquele altar. Você falou há pouco tempo que a imagem original ela não se encontra aqui. Não, ela se encontra na igreja de lá por segurança. Na igreja do povoado Barra Barra do Ipanema. Então eu vou pedir para o nosso câmera aqui, ó, dar um close, dar um zoom aqui, altar, mostrar todos os detalhes. Esse piso não é mais original, ou ainda permanece original, que é piso português esse daqui, né? É. Olha, a senhora Helena ela fala que Esse piso, estava falando que ele sim, foi pois é. recuperado. A senhora Eliane fala que da época que ela começou a tomar conta, foi na época de Padre Moisés. Ela disse que já existia. Já existia esse Já. piso. Faça um favor, nosso cinegrafista aqui. Aqui temos a imagem de um padre, né? Queria que você falasse também mais sobre esse padre aqui, ó. Padre Leão João Derron, né? Esse padre, qual é a informação que você tem sobre ele? Olha, o que eu sei é que ele pode ser um dos párocos que administrou aqui. Por aqui passaram. Mas realmente não posso confirmar. Certo. Muito bem. Então, a reforma da igreja, dessa capela, ela foi uma reforma financiada pelo governo do estado ou por doações de fiéis? Doações. Essa reforma foi graças a uma
graça alcançada da Nossa Senhora dos Prazeres, a Maria Carmelúcia. Ela fez um pedido à Nossa Senhora dos Prazeres e ela concedeu a graça a ela. Ela disse que veio com a família para aqui, e aí a família ficou toda lá na frente e ela entrou, veio fazer os pedidos dela e as orações. Aí depois ela saiu ali para a porta chorando e perguntou a seu Justino e a dona Vera, que é os pais, se tinha como se juntarem para arrecadar recursos para essa reforma. Aí ela alcançou a graça e aí então buscaram toda a região pedindo ajuda para essa reforma. E foi juntando e até que foi feito. Mas assim, do estado, do município, não. Foi assim, arrecadando, né? Nós temos várias lendas, né, sobre essa história, a história dessa capela, né? Isso. Você sabe mais do que eu. A história que se fala, né, que essa capela teria sido construída pelos holandeses ou pelos jesuítas, qual é para você que faz mais sentido? Que ela teria sido construída pelos holandeses na invasão holandesa do século XVII ou pelos missionários jesuítas? Qual é a história que mais faz sentido, a mais certa, oficial, digamos assim? Você sabe dizer? Olha, pelas pesquisas que a nossa amiga Girlene Monteiro tem feito, e eu tenho ouvido muito ela falar a respeito, eu acho que ela pode ter sido construída pelos Frei Capuchinho. Porque assim, porque os jesuítas, as coisas deles eram sempre umas coisas mais chique, né? E os capuchinhos era sempre de voto de pobreza. Isso. E a nossa igreja ela tem muita beleza, mas você vê que é uma igreja muito simples, né? Simples. Então, eu acho, a meu pensar, que pode ter sido pelos Frei Capuchinho. Pelos capuchinhos. E aquela outra história que se fala dos holandeses que teriam deixado um tesouro, né? O pessoal comenta muito isso daqui porque existe uma lenda, né? A esse respeito, né? Que os holandeses teriam deixado um tesouro nessa capela, né? Na fuga contra os portugueses, né? Quando eles foram derrotados, eles teriam deixado alguma coisa aqui, voltado para a Holanda no intuito de retornarem um dia, né? Para resgatarem o tesouro. Não sei se você já viu essa história. Já. Então, assim, chega muita gente aqui falando sobre isso. Você já ouviu isso? O pessoal procura aqui nesse sentido ou não? Sim. Muitas pessoas, às vezes vem muita gente no sentido da promessa, agradecer, pagar sua promessa, mas eu vejo que tem muitas pessoas que às vezes vêm mais para esse sentido, né? Fazer assim, uma pesquisa assim, se realmente é isso mesmo. Mas eu sempre falo, tem algumas pessoas que até se abrem a falar mais um pouco. Que essa igreja foi construída não para oração, mas para ponto de marcação. Até porque ela está num lugar estratégico, né? Exatamente. Em cima de uma ilha no meio do Rio São Francisco. Pois é. Hoje não é mais tão no meio, porque o rio hoje ele tem uma diminuída na vazão, mas naquele tempo isso aqui era uma ilha, né? Como ainda hoje é, Isso. mas naquele tempo muito mais. Então isso servia como uma marcação, além do templo religioso, né? Servia também como uma espécie de marcação, né? Provavelmente para a coroa portuguesa ou para os jesuítas mesmo, a gente não sabe. Isso. Não é isso? Mas muito boa essa entrevista, gostei. Certo? Alguma coisa que você quer acrescentar? Bom, a gente falou sobre essa parte aqui, já, né? Não, ainda não. Pronto, porque aqui, ou seja, essa parte aqui é a parte dos pecadores. E aqui, quanto mais próximo do altar, mais as pessoas influentes. É os anjos e as virgens. Que eram sepultados aqui. Sepultados aqui. As missas em latim, elas eram celebradas aqui, né? Isso. Dessa parte para cá ficava o pároco, o padre. Né? O povo, os fiéis, ficavam daqui para cá, não podia entrar nessa parte, né? Inclusive eles se ajoelhavam aqui, né, segundo o relato do Samuel, para comungar dessa forma. Exatamente. Né? Falando nisso, na liturgia da igreja, no ensinamento da igreja, quais são as festas que nós temos aqui? Olha, aqui na época do Padre Ciso, todo dia 12 de outubro ele fazia uma festa. Ele acredito que 3 ou 2 anos. Era gente de toda parte desse mundo vinha para aqui, o morro ficava cheio. Depois do Padre Ciso veio outros párocos e aí não teve mais festa. Agora sim, já está com 2 anos que então está tendo a Nossa Senhora dos Prazeres.
Que é dia 12 de outubro. Não. Nossa Senhora dos Prazeres é 27 de agosto. 27. Só que começa no dia 24, vai até o dia 27. Aí eles estão tirando um dia ou dois da semana para celebrar aqui. Por causa que, como as imagens estão lá, mas o motivo não é esse. Por causa das pessoas idosas, para poder participarem. Aí então está fazendo a festa, dividindo aqui 2 dias aqui, 2 dias lá. Para poder então, aquele pessoal que não pode vir até aqui, poder participar. Ela é a padroeira do povoado. Olha, Nossa Senhora dos Prazeres, ela é padroeira dessa igreja aqui, do Morro dos Prazeres, da ilha. Lá é São João Batista. Só que nós consideramos Nossa Senhora dos Prazeres não só a padroeira aqui do morro, como a soberana da região. Porque toda essa região venera ela e tem romeiros que visitam ela todos os anos, principalmente no final do ano. O pessoal procura muito para fazer promessa, Muito. né? Aqui daqui a pouco nós vamos mostrar a parte lá de cima, né? Isso. Como é que chama? Sala das Promessas. A Sala das Promessas, onde nós temos lá os ex-votos, Ex-votos, né? De madeira. Daqui a pouco vocês vão ver aí os ex-votos de perna, braço, enfim, promessas, histórias, né? De pessoas que deixaram um agradecimento. Isso, um agradecimento exatamente. aqui nessa capela, né? Outra coisa, você estava falando anteriormente sobre a questão do nome Belo Monte, né? Sim. Teria se originado aqui também, né? Fale a respeito mais disso daí, por favor. Olha, a nossa amiga Girlene Monteiro, ela tem pesquisado muito a respeito dessa igreja, não só da igreja como do povoado. E o que ela descobriu foi que o Dom Pedro II, ele visitou essa igreja por 2 vezes. E uma das vezes ele vinha no vapor e ele encalhou lá no Morro do Aió, ali embaixo. De lá ele olhou e avistou esse Belo Monte. E então ele batizou como Belo Monte. Então toda essa região ficou batizada como Belo Monte. Inclusive a cidade se chamava Lagoa Funda. Na época, não sei se era cidade ou ainda era povoado. E agora se passa a ser Belo Monte. Então, Belo Monte recebeu o nome graças aqui ao Morro dos Prazeres, por esse Belo Monte. E realmente é um belo monte, né? Uma bela ilha, né? Quem tem a oportunidade de passar por aqui, recomendo, né? Eles visitarem, pagar suas promessas, vir assistir uma missa, como tiver, as festas, né? Isso. E também, além de ser um lugar religioso, é um lugar histórico. Exatamente. É um lugar muito bonito, recomendo, né? Essa igreja foi tombada pelo patrimônio histórico. Ela foi tombada pelo Estado. Estamos aguardando pelo Federal. na luta para conseguir. Está na luta. Então aí as autoridades que vejam esse vídeo, né, deixa ele pedir, né, a comunidade aqui agradeceria, porque é um patrimônio de 327 anos. 327 anos, muita história para contar, história de Alagoas, história do Nordeste, história brasileira, né? Isso aqui é colonial, né, pela colonização brasileira. Então, se a gente não cuidar, Pois é. o dia vai acabar, né? Exatamente. Então, muito obrigado. Nada, menino. Isso aí, pessoal. Curtam, comentem, compartilhem para mais histórias desse tipo, né? Aqui a gente leva cultura e conhecimento para todos vocês. Um abraço, até a próxima. Parou? Vai lá.